A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre salvação pela graça. Vou te explicar um pouquinho sobre salvação para que você possa ser liberto, entender como que você é salvo. Isso traz uma paz tão grande para a gente que eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida vai mudar. Eu quero ler aqui em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Vou ler o versículo 9. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Vamos ler o 10? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então aqui está dizendo que pela graça vocês são salvos por meio da fé. A fé é um instrumento, a salvação é o resultado e a graça é o meio pelo qual nós somos salvos. E a Bíblia vai dizer que isso não vem de vós, é dom de Deus e é recebido de maneira gratuita. Eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade de entender sobre a salvação. Eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade de entender como são salvos e entender que isso não depende de nós, isso depende da obra que Jesus já fez na cruz do Calvário. E às vezes as pessoas se esforçam, eu tenho que conseguir a salvação por meio das minhas mãos, por meio das minhas obras, por meio de obedecer à lei, mas a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa salvação não vem de nós, vem de Deus. Não vem daquilo que fazemos, vem daquilo que Jesus fez. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque imagina que a salvação viesse de obras, as pessoas iam querer uma ser maior que as outras, queriam uma fazer mais do que outras, queriam ficar esbanjando, mas no reino de Deus não existe maior e menor, todos nós somos iguais. No reino de Deus não existe preto e branco, gordo, magro, alto, baixo, bonito, feio. Não, perante Deus, judeus e gentios são mesmas pessoas. Todos nós somos salvos em Cristo Jesus por meio da fé e pela graça do nosso Deus. Muita gente não tem certeza da salvação. Isso traz um peso para a pessoa. Ela acha que, se no momento de agora eu pequei, eu fiz algo que desagradou o Senhor, eu perco a minha salvação. Se daqui a pouco eu obedeço às coisas de Deus, eu vou ser salva. Mas não. A Bíblia vai dizer que nós somos justificados pela morte e ressurreição de Jesus. E essa justificação, ela não é um processo, ela é um ato. Jesus, ele morreu uma vez apenas, ressuscitou uma vez apenas, para a salvação de muitos, não de todos, de muitos. Porque só serão salvos aqueles que o Pai entregou para Jesus. Mas essa salvação, ela não é um processo, ela é um ato. Nós somos justificados. O que é um processo? É a santificação. A santificação é um processo. E o que é a santificação, Jaqueline? A santificação é o processo por meio do qual você está sendo moldado e transformado após ter sido salvo em Cristo Jesus. Então a santificação é a retirada daquilo da minha vida que não agrada ao Senhor. A santificação é, se eu mentia ontem, hoje eu não minto mais, porque eu fui salva. Se antigamente eu vivia nas festas, nas orgias, bebedeiras, confusões, contendas, hoje eu não vivo mais. Esse é o processo de santificação por meio do qual nós vamos passar aqui na terra até a volta de Jesus Cristo ou até a nossa morte, que é o nosso encontro com Deus. Esse processo de santificação, ele acontece todos os dias.
Quanto mais a gente vai lendo a palavra, conhecendo a palavra, mais Deus vai mudando o nosso caráter, transformando a nossa vida. Mas a minha santificação não é para ser salvo, entenda. A minha santificação é porque eu sou salva. Eu não me santifico para ser salva. Não é as minhas obras, não é aquilo que eu faço. É aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso que me dá a garantia de que eu sou salva em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o pecado ele veio por meio de um homem chamado Adão. E através do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. E a Bíblia vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado ele causa o quê? Morte. O salário do pecado é a morte. Então todos pecaram, estão mortos. Mortos como, Jaqueline? Se eu respiro? Mortos espiritualmente. Porque Deus é espírito. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então todos morremos espiritualmente. Mas lá em João 3, Nicodemos ele vai se encontrar com Jesus no meio da madrugada. E ele vai perguntar para Jesus, ele vai falar assim: sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos ele era um homem estudado. Ele era um homem que conhecia a palavra de Deus. Mas conhecia a palavra de Deus teoricamente. Mas na prática, os fariseus, que eram doutores das leis, colocavam fardos nas pessoas pesados. Não viviam aquilo que ensinavam na palavra de Deus. E aí, Nicodemos vai questionar Jesus e vai falar assim: o que eu tenho que fazer, Jesus? E Jesus vai falar com Nicodemos: o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque você está morto espiritualmente. E aí Nicodemos não entende e fala: mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Como que funciona isso, Jesus? Quando Jesus fala que nós precisamos nascer de novo, ele está falando de uma mudança de pensamento, de costumes, uma metanoia, uma transformação, um arrependimento verdadeiro que traz mudança de vida e de comportamento. Esse é o verdadeiro nascimento. É quando você muda completamente a sua forma de pensar. Se antes você desagradava o Senhor, agora você se preocupa em agradar o Senhor. Você nasceu de novo. Você está sendo transformado. Você está sendo moldado e lapidado. Mas isso não é para ser salvo. Isso é porque você é salvo. É dom de Deus, é gratuito. A salvação que temos em Cristo Jesus foi pago pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não foi pago por dinheiro humano. Não. Foi pago pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para me livrar, para te livrar de todo o pecado. Não foi por ouro nem prata que fostes comprados, mas foi pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. É gratuito. Somos salvos de forma gratuita. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui vai dizer: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la.
Quem é que pode bater no peito e falar assim: eu sou salvo? Eu sou o cara. Ah, Jesus. Só somos salvos, meus irmãos, pela misericórdia do nosso Deus. Porque não merecemos. Somos falhos, pecadores, errantes. Mas é só pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. E não há outra forma de você ser salvo, senão pela fé em Cristo Jesus. A fé é o instrumento que nos traz a salvação. A salvação é o resultado e a graça é o meio usado por Deus para nos salvar. O que é graça? Graça é um favor que eu não mereço. Imagina só, você conhece uma pessoa que toda a vida essa pessoa só te xingou, te maltratou, só te fez mal. E aí um belo dia você encontra com essa pessoa caída no meio da rua, precisando de ajuda. E aí você vai lá e você ajuda essa pessoa que não merece, que só te fez mal, que só te prejudicou. E aí você vai lá e fala assim: não, independente do que essa pessoa fez para mim, eu vou ajudar. Isso é o que Jesus fez por nós. Nós não merecemos, nunca fizemos nada para merecer. Mas Jesus ele falou assim: independente de qualquer coisa, eu ajudo essas pessoas. É pela misericórdia e graça do nosso Deus. É por amor. Deus ele nos amou de uma maneira incondicional. E ele não pediu nada em troca. Ele poderia ter falado assim: beleza, vou salvar, mas você tem que fazer isso, 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 isso. Não, não tem condição. Não existe condição, não vem de vós, é dom de Deus. Entenda isso, querido. Para de querer se esforçar. Para de querer achar que a salvação é força do seu braço. Quando você faz isso, você tira o mérito de Jesus. A nossa salvação é mérito de Jesus, não é nosso. Se você entender isso, você vai olhar para si e vai ver que você não vale nada. Mas vai ter uma alegria tão grande dentro de você, tão grande, que é o que o Espírito Santo de Deus produz em nós e confirma em nós que somos salvos, através da alegria. Mas o interessante é que quando eu olho para mim, quando eu olho para Jaqueline, falha, pecadora, miserável, eu falo assim: oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor me deu gratuitamente. Porque eu não mereço. Eu não mereço. Sou falha, pecadora. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Romanos 7 vai dizer como que é um ser humano tentar chegar ao céu sozinho, por força dos braços. Nós não conseguimos. Não conseguimos cumprir a lei que é perfeita. Somos pecadores, erramos todos os dias em pensamentos, em ações, em atitudes. Queremos servir a Deus de todo o nosso coração, mas a nossa carne não deixa. A nossa carne é pecadora, quer as coisas do mundo, quer os prazeres, quer aquilo que agrada a mente, que massageia o ego. É isso que a nossa carne quer. E é uma luta constante entre a carne e o espírito.
E aquilo que você alimentar mais vai vencer. A Bíblia vai dizer que pelo fruto conhecereis a árvore. Por quê? Porque uma árvore que produz manga, um pé de manga que produz manga, quando todos olham para ele, sabem que é um pé de manga, porque tem fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pelas nossas atitudes, mostramos se de fato somos salvos em Cristo Jesus. Mas nós não agimos corretamente para ser salvos. Agimos corretamente porque somos salvos. Não somos salvos pelas boas obras, somos salvos para boas obras. Oh, Jesus. Que o Espírito Santo possa penetrar essa palavra em seu coração. Como eu sou grata a Deus por me amar de tal maneira e enviar Jesus para morrer na cruz pela minha salvação e pela sua salvação. Isso tem que arder o nosso coração. Você não pode se esquecer. A salvação é o maior presente que recebemos de Deus. Não existe bênção financeira, não existe comprar carro, casa, fazer viagem, conquistar coisas. Nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Nada. Nada. A salvação é um presente. Presente. Quando você faz um aniversário, as pessoas são obrigadas a te dar presente? Não. Mas se você recebe um presente, é porque alguém te considerou. Falou, não, eu considero fulano, eu quero presentear. Por livre e espontânea vontade. Isso foi o que Jesus fez por nós. Ele nos presenteou com a salvação. Agora a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Salário não é presente. Salário é obrigação. Se eu trabalhei, eu tenho direito de receber o meu salário no final do mês. Diferente do presente. O presente não é obrigação. É privilégio. Nós somos privilegiados. Aleluia! É isso que você precisa entender. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Imagina se eu tivesse que fazer alguma coisa para ser salva. Ia ser uma competição. Um ia querer ser maior que o outro. E no reino de Deus não existe isso. O maior é o que mais serve. Jesus, em certa ocasião, ele estava com os discípulos. E os discípulos queriam saber quem que é maior. Entre nós aqui, quem que é o maior, Jesus? E Jesus vai falar com eles aqui, ó, presta atenção. E aí Jesus vai lavar o pé dos discípulos. E aí Jesus vai ensinar para eles e vai dizer assim, sabe quem que é o maior no reino dos céus? Aquele que serve. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Mas no mundo de hoje, o maior é aquele que é servido. Mas no reino de Deus as coisas são diferentes. O buraco é mais baixo. Maior é o que serve. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Ah, que privilégio. Poder ser chamada filha de Deus. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Romanos 8 vai dizer,
Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode nos condenar. Agindo Deus, quem impedirá? Uma vez salvos, sempre salvos. Não depende daquilo que eu faço, depende daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Jaqueline, mas por que muitas pessoas vão para a igreja, começam a andar com Jesus e quando você assusta, as pessoas saíram, já não estão mais com Jesus? Será que de fato foram salvas? Será que de fato foram justificadas por Deus? Ou só estavam ali procurando algo do seu interesse? Tem muitas pessoas que buscam Jesus só por aquilo que ele pode fazer. Às vezes as pessoas estão doentes e aí veem Jesus a cura e falam, eu vou para a igreja porque Jesus pode me curar. E aí Jesus cura essa pessoa e ela nunca mais volta na igreja. Ela estava em busca de Jesus? Não, ela estava em busca do milagre apenas. Mas ela não queria o dono do milagre. Jesus ele está em busca de verdadeiros adoradores. Eu busco Jesus porque Jesus é o único caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Se eu tiver que passar por uma doença, passarei louvando, adorando e exaltando o nosso Deus. O que eu tiver que viver, eu viverei louvando, adorando e engrandecendo o nosso Deus. É diferente de você buscar Jesus só por um propósito. O maior presente que ele pode nos dar é a salvação. Não é a cura física do corpo, é a cura da alma. A Bíblia vai dizer que nós estamos aqui de passagem, que a nossa vida gira em torno de 70, 80 anos no máximo. Se Jesus não voltar para todos e finalizar tudo, ele voltará para mim e para você quando nós morrermos. Não viva como se isso aqui fosse ser eterno, porque não é. Coloque o seu coração nas coisas do céu, meu irmão. Viva para Jesus. Sabe qual que é a sensação que eu tenho dentro de mim? Eu tenho uma sensação dentro de mim como se eu tivesse descobrido a cura de uma doença que acomete muitas pessoas. Muitas pessoas. E essa cura, ela é Jesus. Jesus, ele é a cura de tudo, de todas as doenças, de todos os problemas, de todas as dificuldades. E Jesus, ele me curou, ele me salvou. Ele me lavou no seu sangue derramado na cruz do Calvário. Há poder no sangue de Jesus. Agora que eu sou uma pessoa salva, limpa, eu quero propagar essa cura. Eu quero propagar a cura que Jesus fez em mim, para que ele possa curar outras pessoas. Então eu sinto muito forte dentro de mim. A palavra de Deus vai dizer, pregue em tempo e fora de tempo. Jesus, ele está salvando pessoas em todo mundo, em todo mundo. E Jesus, ele só vai voltar quando todos que o Pai lhe deu forem salvos. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele precisa ficar no céu, até que os inimigos dele sejam colocados como estrado dos seus pés. A salvação, ele está acontecendo. O Espírito Santo, ele está convencendo as pessoas, agindo nas pessoas, mudando pensamentos, transformando atitudes através da palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer aqui, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é a fé? A fé é a certeza
daquilo que não vemos fisicamente, mas prova e convicção de fatos que vão acontecer. Eu creio pela fé. E como que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você está aqui nessa hora, vendo e ouvindo esse vídeo, Jesus, ele está te dando fé. Ele está te fazendo acreditar. Ele está mexendo na sua mente e no seu coração. Ele está te transformando e te lapidando. Então a fé vem pelo ouvir a palavra e pela graça sois salvos mediante a fé. Então quando as pessoas ouvem a palavra, elas são salvas. A partir do crer, do acreditar. E assim Jesus vai me dizer, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E quando você for salvo, você vai ter o mesmo sentimento, a mesma sensação de que você vai querer propagar a transformação de Jesus na sua vida, pregando o evangelho, para que mais e mais pessoas sejam salvas. Antes mesmo de Jesus nascer, ele já tinha os seus profetas. Jesus nasce, inaugura o reino dos céus. Porque João Batista tinha 6 meses de diferença de idade para Jesus. Era mais velho 6 meses. E João Batista pregava, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. 6 meses depois, Jesus nasce, inaugura o reino dos céus e continua pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus escolhe 12 discípulos e continua pregando e chamando ao arrependimento verdadeiro. O arrependimento, ele nos coloca como pó. O arrependimento é quando olhamos para nós e temos uma sensação de que não agradamos o Senhor e queremos mudar, queremos melhorar. Isso traz uma mudança em nós e através de nós. Jesus, ele nos chama ao arrependimento verdadeiro, que traz mudança. E os discípulos pregavam o evangelho. Jesus sobe após 40 dias que ele ressuscitou, ele fica 40 dias aqui na terra, ainda com os discípulos, dando conselhos e regras sobre o evangelho, e Jesus sobe para o céu. E logo depois, em Atos 2, Jesus vai derramar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. E através do Espírito Santo, os discípulos recebem poder de Deus para pregar o evangelho a todas as nações. E esse evangelho, ele continua sendo pregado. O evangelho é um só, ele não muda. Deus é imutável. A promessa que ele fez vai se cumprir. Nenhum tio passa na palavra de Deus sem se cumprir. E é da maneira dele, não é da nossa. A oração do Pai Nosso nos ensina muito bem. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor possa nos ensinar a viver a vontade dele. Não relutar contra a vontade dele. Viver a vontade dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é ser chamado segundo o propósito de Deus? É ser salvo. Ser salvo é ser chamado segundo o propósito de Deus. Então, se, por exemplo, eu sofro um acidente e o meu braço é arrancado, por exemplo, é para a glória de Deus. É para cumprir o propósito de Deus.
Se eu sou acometida de uma doença, é para a glória de Deus. Se eu perco meu emprego, se falta algo de comer na minha casa, é para a glória de Deus. O salvo precisa vivenciar tudo para a glória de Deus. Tudo tem uma lição para nós aprendermos. Tudo. Nada acontece por acaso. Talvez você passou mal porque você precisava estar no hospital para falar de Jesus para alguém que estava ali. Talvez você foi mandado embora porque você precisa ter a sua fé inabalável e Jesus quer te colocar num propósito muito maior, muito melhor. Mas você precisa passar pelo deserto. O deserto é escola. O deserto é lugar de aprendizado. O deserto é lugar de intimidade. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso aconteceu logo após de Jesus ser batizado por João Batista. E naquele momento em que Jesus é batizado, existe uma voz que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo depois da identidade de Jesus ser revelada a todos naquele momento, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Nem Jesus foi livre do deserto. Por que eu e você seremos? Deserto é lugar de permanecer firme. Deserto é lugar de continuar. Deserto é lugar de glorificar ao nosso Deus. Deserto é lugar de engrandecer a Deus. Permanecer firme e na posição que Ele nos chamou. Você precisa entender que a salvação não vem de você. Você pode ser falho, pecador. Se Jesus te salvou, está selado, meu amigo, está salvo. Agora, a Bíblia vai dizer: não usei, pois, da liberdade para dar lugar à carne. Então, se eu sou uma pessoa que não busco as coisas de Deus, que não tenho prazer nas coisas de Deus, só vivo no mundo pecando, errando, prova que eu sou salva? Não. Isso só mostra que eu não sou salva. A liberdade que eu tenho através da salvação em Jesus Cristo, que me livrou do pecado, do domínio do pecado, porque somos salvos, é para viver uma vida para Jesus e não para dar lugar à carne. É para viver uma vida dedicada a Deus. Se eu vivo como se não fosse salvo, é porque eu não sou. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Eu não preciso fazer nada para ser salva. Mas a Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Por que a fé sem obras é morta? Porque imagina que uma pessoa em condição de morador de rua me pede algo para comer. Ele quer comer, ele está com fome. E aí, eu não dou aquilo que ele quer. E eu falo assim: eu vou orar por você. Tchau. Vai resolver no momento? Eu tive fé, mas eu não tive obra. O que eu poderia ter feito? Comprado um pão para ele comer e feito uma oração com ele, por ele. Porque o que ele precisa naquele momento é do alimento. Vai matar a fome dele se eu orar por ele? Física? Não. Então a fé sem obras, ela é morta. Por que a fé sem obras ela é morta? Porque se a minha vida não condiz com a palavra de Deus, isso só mostra que eu não sou salva. A Bíblia vai dizer: adianta vocês falarem que vocês me amam se, com as palavras, se o coração de vocês está longe? Não ameis o mundo e nem o que há no mundo.
Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter a certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Aqui anteriormente vai dizer: se alguém diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Então nós precisamos provar com atitudes que somos salvos. E fazemos isso vivendo uma vida que agrada ao nosso Deus. Saia desse vídeo entendendo que a salvação é mérito de Jesus, não é seu. Não é por aquilo que você faz, não existe nada que você pode fazer para ser salvo. Nada, nada, nada. É só por aquilo que Jesus fez. É só crer e acreditar e ter fé. Nada mais. Mas porque você foi salvo, você tem obras, você se aproxima de Deus, você quer falar de Jesus, você quer viver Jesus, quer respirar Jesus, quer adorar Jesus, quer buscar Jesus, quer viver uma vida que agrada a Ele, quer se afastar do pecado, quer se santificar. Isso é o processo de santificação por meio do qual passamos em toda a nossa vida aqui na terra. Mas se você não busca Jesus e não se interessa por Jesus, você ainda não foi salvo, não foi alcançado pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Então, pelo fruto conhecereis a árvore. As pessoas só vão conseguir ver que você foi salvo quando você viver uma vida que condiz com a sua árvore, quando você der frutos. Os frutos são os comportamentos que temos diante de Deus, são as nossas atitudes diante de Deus. Tenha certeza, meu irmão, da sua salvação. Ore e peça ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me de volta a alegria da tua salvação. A salvação, ela nos traz alegria, esperança, conforto. Porque podemos enfrentar o pior momento aqui na terra. Sabemos que haverá um tempo que não vai haver mais choro, dor, tristeza. Porque seremos salvos e viveremos eternamente com Ele na glória. Isso nos traz paz. Paz. Leia a palavra de Deus. Busque ao Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, a tua palavra foi pregada. Deus, tu és imutável, único, digno de honra e de glória. E nós entendemos, ó Pai, que a nossa salvação não vem de nós, é dom de Deus. O nosso coração se alegra por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Deus Pai nos amou de tal maneira que entregou Jesus para morrer na cruz. Oh Deus, obrigada, obrigada. Obrigado pela salvação. Obrigado, Pai, por cada um que está ouvindo e vendo esse vídeo nessa hora. Pai, que essa palavra possa ser usada para alcançar pessoas em todos os lugares do mundo. E que vidas e pessoas possam ser impactadas pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, vai aonde eu não posso ir. Espírito Santo, abre os corações, transforma vidas, salva pessoas. Cumpre o teu propósito. Em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado pelo privilégio de pregoar a tua palavra. Obrigado pelo privilégio, ó Pai, de usar a internet para alcançar vidas em todos os lugares do mundo. Obrigado, Pai, pela tua presença, pelo teu amor. Continua me dando ousadia e coragem para cumprir o teu propósito, para pregar o teu evangelho. Abençoa cada vida que está ouvindo essa palavra neste momento. Abençoa a casa, a família, os projetos. Que vidas sejam transformadas, impactadas pelo poder da tua palavra. Dê um dia abençoado, uma noite abençoada. Cuida de nós, nos ensina a te adorar, nos ensina a viver uma vida que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito.
Tem vários outros vídeos aqui que vão falar ao seu coração. Eu espero que Deus possa plantar essa palavra em você e germinar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!